Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Um aviso a respeito da fiança, da preguiça, da maldade e da perversão do corpo. Hoje nós nos encontramos no segundo aviso, que diz respeito à preguiça. E hoje, portanto, nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 7, dentro desta seção que corresponde ao capítulo 6, versículos do 1º ao 19. Então, Provérbios 6, 7 diz assim: que não tem capitão, nem oficial, nem governante. Aqui o autor continua o elogio à formiga, a este ser pequeno, este ser que é um modelo de sabedoria na linguagem figurativa utilizada pelo sábio. Ele está dirigindo a sua palavra diretamente ao preguiçoso. É óbvio que diz respeito a todos nós, mas diretamente está chamando a atenção do preguiçoso. Ainda que você não seja preguiçoso, louvado seja Deus por isso, é uma chamada de atenção para não vir a cair na preguiça. Então, ele está dirigindo esta palavra, está fazendo o elogio da formiga e está dizendo: a formiga não tem capitão, não tem oficial, nem governante. Eu já falava um pouco sobre isso ontem. Deus, em sua infinita pedagogia, ele continua a falar conosco. Ele continua a dizer para nós. E este versículo é o coração do elogio bíblico à formiga. Ela não precisa de ordens para agir. Não tem quem a obrigue ou a pressione. Sua ação nasce de dentro, não de fora. Formiga não obedece porque teme castigo, mas porque conhece o tempo, prevê a estação e ama a ordem natural da vida. O que a palavra de Deus está querendo mostrar para nós é isso. É claro, aqui está utilizando uma linguagem figurada, mas na vida real nós sabemos que a formiga ela procede deste modo. É um trabalho diligente, é um trabalho silencioso, é um trabalho cuidadoso. E é um trabalho provedor. Prover para o futuro. Provedor e preventivo também. Então, o Espírito Santo nos inspira a aprender com ela que a verdadeira liberdade é inseparável da responsabilidade. É o grande cerne do ensinamento de hoje de Deus para nós neste livro dos Provérbios. A liberdade está atrelada à responsabilidade. Nós precisamos agir livremente como filhos de Deus, porque Deus quer que nós vivamos a liberdade dos filhos de Deus e agir com responsabilidade. A forma mais alta de maturidade não é a obediência imposta, mas o amor à sabedoria que nos leva a fazer o bem, mesmo sem sermos vigiados. As pessoas têm um dizer, eu já ouvi esse dizer que diz assim: caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Então, caráter diz respeito a agir ainda que não esteja sendo visto pelos demais, pelos outros. De que modo que eu ajo? Eu ajo a partir da verdade de Deus que se encontra no meu coração, independentemente de estar sendo orientado ou não por alguém.
direcionado ou não por alguém? Se eu estou sendo direcionado por alguém, louvado seja Deus, eu creio que Deus providenciou essa pessoa em sua infinita sabedoria para estar em um grau hierárquico acima de mim, para poder ser o porta-voz da vontade divina para mim. Mas se no meu trabalho, no meu serviço, se aquilo que eu faço, se o meu orientador não estiver presente, se aquele que está num patamar acima do meu na hierarquia não está presente, eu vou permanecer fazendo bem o que faço, vou continuar agindo mesmo que ele não esteja presente. Por quê? Eu vou continuar agindo corretamente e vou até mesmo buscar até fazer melhor, que eu não preciso de uma vigilância externa para agir. Eu tenho um compromisso em meu coração com Deus de amor, com Deus da verdade, com Deus da justiça. Eu tenho um compromisso. E este Deus, pela ação do seu Santo Espírito, este Espírito Santo que é Deus com o Pai, com o Espírito Santo, ele está me moldando a cada dia, me transformando, de tal modo que ele está me santificando, fazendo com que as minhas ações sejam justas, sejam santas, sejam agradáveis a Deus. Que as minhas ações são unidas aos atos salvadores, salvíficos, os atos redentores de Jesus Cristo. Então, é algo que vem de dentro, vem a partir de dentro. Independentemente de receber ou não a ordem de alguém superior a mim, de alguém que hierarquicamente esteja acima de mim. Independentemente. Então eu vou falar a verdade independentemente de estar sendo ou não vigiado pelos outros. Eu vou falar a verdade. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer independentemente ou não de ser mandato ou não para alguém que esteja acima de mim na hierarquia. Independentemente disso. A formiga pequena mestra nos mostra que a vida espiritual madura não depende de estar sempre ouvindo sermões, mas de viver a verdade mesmo no silêncio da consciência. É isso. Nós não podemos ser como crianças mal criadas que para fazer o que deve ser feito depende constantemente de os pais estarem forçando-a, de os pais estarem, de certo modo, cutucando-as, ameaçando-as para que elas façam. Nós precisamos viver a verdade no silêncio da nossa consciência. E é isso que mais agrada a Deus. Observemos as formigas. E o interessante é que a formiga faz o seu serviço, ela nem se dá conta que nós estamos ou não olhando para elas, observando o serviço delas. Meus queridos, na tradição do antigo Israel, os mestres do Talmud viam neste versículo uma lição ética poderosa. Aquele que só age sob pressão não é verdadeiramente justo. O ímpio, o injusto, é aquele que age sob pressão. É aquele que para fazer o bem precisa ser forçado, precisa ser ameaçado. Ele precisa receber a ameaça da punição para poder fazer o que é certo, o que é correto. Se não fizer, vai ser punido, vai sofrer as sanções da lei. O justo é aquele que age não sob pressão, mas por convicção e por consciência. É aquele que age guiado por Deus. A avodá, que é o serviço de Deus, precisa ser feita, diziam os sábios de Israel, besimha, ou seja, com alegria. Alegria interior.
não apenas com obediência externa. Sim, eu obedeço a um comando que vem de fora. Mas mesmo que esse comando não viesse, eu serviria a Deus com alegria. Por quê? Porque eu tenho consciência de eu estar no serviço de Deus numa relação. Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com meu Pai. E para mim é prazeroso fazer a vontade do Senhor. Ama e faz o que quiseres, é o que dizia Santo Agostinho na sua obra Comentário à Primeira Carta de São João. Isso não é como uma licença para a desordem, essas palavras de Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Não é uma licença para a desordem, não é uma licença para o erro, para o pecado, para o mal, mas porque o amor verdadeiro gera ações verdadeiras, mesmo sem mandamentos explícitos. Mesmo sem mandamentos explícitos. Eu não sou escravo da letra. Eu lido com a palavra de Deus e é isso que Deus espera de cada um de nós. Eu lido com a palavra de Deus como verdadeira palavra, não como letra. Isso está escrito onde? Onde que isso está? Prender-me a um elemento externo. Deus espera que nós interiorizemos a sua vontade, a sua palavra. Essa deve ser a grande busca da vida do cristão. Não ser um peso cumprir a vontade de Deus. Não ser algo lamentável, lastimável para mim. O que é que eu estou abrindo mão para poder fazer essa grande vontade de Deus? Mas ser algo prazeroso. Algo onde na minha relação com Deus eu tenho a certeza, eu sei, eu experimento, eu sinto, apesar de que Deus espera que a nossa fé, Deus quer que a nossa fé vá além de meras sensações, de sentir. Eu sinto que Deus me ama, eu sei, eu tenho a certeza, eu experimento esse amor de Deus. E eu ajo de modo que lhe agrade. E para mim é prazeroso fazer o que agrada a Deus. Porque é prazeroso para mim fazer o que agrada quem eu amo. É isso que Deus espera de nós. Independentemente de estar recebendo ou não ordens. Deus constituiu pessoas que nos orientam, que nos direcionam. Pessoas que ao longo da vida ocupam uma posição hierárquica acima da posição em que nós nos encontramos. Mas Deus constitui essas pessoas para que nós, através do uso da razão com a qual Ele nos dotou, e Ele não dotou os animais e as formigas com esta faculdade que nos faz a imagem e semelhança dele, para que nós, através do uso da razão, nós possamos obedecer às ordens que vêm das pessoas que ocupam a posição hierárquica superior a nós, para o bem, e fazê-lo conscientemente, através da formação pedagógica que o Espírito Santo vai realizando em nós, e de modo que nós vamos interiorizando, que nós vamos assumindo isso para nós, e nós vamos fazendo isso parte de nós. Então, nesse sentido, obedecer a essas ordens externas é, antes de tudo, obedecer a um apelo que vem de dentro de nós, nosso interior, porque nosso interior foi transformado. Deus quer isso de cada um de nós. Nós possamos ser obedientes a Ele, independentemente de estarmos sendo notados ou não, vistos ou não, sendo avaliados ou não. Você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso consigo mesmo. Quem você é, quem você quer ser, para onde você caminha. Busque responder essas perguntas e assuma o compromisso com o seu Senhor,
sustentado pela graça divina e fazendo uso da sua liberdade, da sua vontade, da sua inteligência. E deste modo, você corresponderá ao amor de Deus, corresponderá à altura ao amor de Deus, corresponderá com amor, e você irá chegar ao coração amoroso de Deus, que é o seu lugar. Você foi feito, você foi salvo, você é santificado para isso. Habitar o coração de Deus. E é isso que Deus espera de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.